ciclo climático da Terra é simplesmente fantástico e complexo. Dentre os planetas rochosos, é o que mais se destaca pela quantidade de fenômenos envolvidos na fina camada de gás que cerca a rocha que chamamos de casa. Vênus é um mundo infernal, não chove nada além de ácido. Marte, um mundo completamente seco, não tem qualquer sinal de algum tipo de chuva. E bom, Mercúrio, muito perto do Sol, sequer tem atmosfera para contar história. Mas lá nas profundezas do Sistema Solar, uma lua de Saturno mostrou ter chuvas ativas, incrivelmente peculiares. No vídeo de hoje, vamos conhecer a primeira chuva gravada nesse corpo celeste. Você já parou para pensar no equilíbrio necessário para o mundo manter água líquida na superfície? Basta olhar ao nosso redor e os nossos vizinhos no Sistema Solar para perceber como outros mundos são tão extremos que essa característica é praticamente inexistente. A Terra, com seus rios atravessando por paisagens variadas, vastos oceanos e lagos cristalinos, é uma exceção. Marte, por exemplo, apresenta raríssimos descongelamentos sazonais, que formam pequenos fios de água salgada escorrendo pelas encostas. Apesar disso, a Terra não é o único lugar no Sistema Solar com líquidos na superfície. Lugares exóticos como Titã, a maior lua de Saturno, e talvez outros corpos gelados, também desafiam nosso entendimento acerca disso. Em Titã, lagos de metano e etano líquidos se espalham pela superfície, formando um ciclo muito semelhante ao da água que vemos aqui na Terra. Isso só é possível porque o metano, que conhecemos naturalmente como um gás, lá se torna um líquido, permitindo que esse tipo de processo aconteça na superfície. Tudo depende do tipo de composto que estamos lidando. Enquanto a água precisa de uma faixa muito específica de temperatura e pressão, o metano tem suas particularidades também, permitindo até que chova em Titã. A ciência planetária explica que muitos fatores determinam se um planeta pode suportar água líquida na superfície. A zona habitável, por exemplo, é uma faixa em torno de uma estrela onde as condições teóricas permitem que a água líquida exista. No Sistema Solar, essa zona vai aproximadamente da órbita de Vênus até a órbita de Marte. Contudo, estar na zona habitável não é totalmente o suficiente para isso. Marte, apesar de estar nessa região, perdeu grande parte de sua atmosfera no passado, permitindo que a água evaporasse para o espaço. Já Vênus, apesar de estar dentro dessa faixa, é um exemplo oposto. Sua densa atmosfera de dióxido de carbono cria um efeito estufa descontrolado, tornando o lugar um infernal. Até chove em Vênus, mas é uma chuva extremamente tóxica de ácido sulfúrico. Em Titã, apesar de ser classificada como uma lua, o objeto celeste tem proporções impressionantes, sendo até maior do que Mercúrio. Devido à sua órbita em torno de Saturno, ela é categorizada como um satélite natural, mas com processos tão complexos que se assemelha a um pequeno planeta. Seu tamanho e massa também permite a presença de uma atmosfera densa, o que sustenta um ciclo climático ativo, com estações, ventos e chuvas, similar até ao que temos aqui na Terra. Quando a sonda Cassini explorou o sistema de Saturno, revelou segredos sobre Titã, incluindo sua atmosfera de 1,5 vezes mais densa que a da Terra. Curiosamente, essa densidade significaria que um astronauta não precisaria de traje pressurizado por ali, desde que a temperatura não estivesse em congelantes 170 graus negativos. Porém, Titã apresenta uma atmosfera composta principalmente por nitrogênio e metano, sem oxigênio, tornando-a inviável para a nossa respiração. Nessas condições de temperaturas baixíssimas e uma química totalmente fora do normal, Titã levanta questões sobre a possibilidade de vida alienígena. Sua definitiva complexidade o torna um dos lugares mais exóticos do Sistema Solar, que a sonda Cassini, ao visitar durante sua passada na órbita de Saturno, fez registros históricos, até de formações de chuva por ali. Usando seu radar, a sonda mapeou formações incríveis, incluindo o gigantesco Mar de Kraken, que recebeu esse nome em homenagem à história do monstro marinho do mesmo nome. Esse mar alienígena tem um diâmetro impressionante de 1.170 quilômetros e uma profundidade estimada entre 100 a 300 metros. Apesar de parecer pouco em relação aos oceanos da Terra, que podem chegar a quilômetros de profundidade, essa profundidade em Titã é suficiente para suportar processos dinâmicos, como um ciclo de evaporação e precipitação do metano, que se assemelha ao ciclo da água em nosso planeta. A sonda Cassini, durante os seus 13 anos de exploração no sistema de Saturno, registrou mudanças sazonais em Titã, proporcionando dados inéditos sobre o comportamento de suas nuvens e chuvas. Essa observação pioneira revelou que Titã possui um clima ativo e dinâmico, com formações de nuvens que surgem e se dissipam,
sugerindo a ocorrência de precipitações. Esses registros iniciais foram uma janela para entender como mundos usam de ciclos climáticos, ainda que diferentes dos terrestres, seguem uma lógica que intriga os cientistas. Conforme os anos se passaram, a Cassini voltou seu olhar para o hemisfério norte de Titã, especialmente durante o verão por lá, quando os processos atmosféricos se tornaram ainda mais intensos. Em 2014, imagens registradas ao longo de 11 horas mostraram nuvens de metano surgindo de Ligeia, o segundo maior corpo líquido da Lua. Essas nuvens, movendo-se a uma velocidade de 10 metros por segundo, sugerem a possibilidade de chuvas rápidas e localizadas. Ao juntar essas imagens, a equipe da missão conseguiu montar uma espécie de previsão do tempo para Titã, onde os registros indicariam que aquele dia estaria majoritariamente ensolarado, com rápidas pancadas de chuva ao longo do período. Isso porque a dissipação dessas nuvens de metano certamente ocorreu na forma de chuva, um fenômeno intrigante que foi capturado mesmo de longe a partir do espaço. E claro, esses fenômenos tão intrigantes seguem os padrões das longas estações de Titã. Cada ano dessa lua dura aproximadamente 30 anos terrestres, o que quer dizer que cada estação dura cerca de 7 anos, revelando como esses fenômenos são de fato bastante raros. Quando ocorrem, essas precipitações podem criar padrões de erosão que se assemelham aos causados pela água na Terra, formando canais, vales e até pequenas bacias de drenagem, que foram até revelados nas imagens de radar obtidas pela Cassini. Essas formações sugerem que as chuvas de metano desempenham um papel crucial na modelagem da superfície de Titã, transportando os sedimentos orgânicos e redefinindo a paisagem ao longo de milhões de anos. Essas estruturas, em alguns casos, mostram uma complexidade surpreendente, semelhante às redes de rios terrestres. As chuvas de metano, os mares gigantescos e o ciclo climático ativo fazem de Titã um dos astros mais intrigantes do Sistema Solar. Essas peculiaridades climáticas e atmosféricas não apenas despertam nossa curiosidade, mas também nos ensinam sobre a diversidade de mundos que podem existir através do espaço. O registro de uma chuva alienígena é, de fato, marcante na história. Só de pensar que, neste exato momento, a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, uma chuva alienígena pode estar caindo nesse corpo celeste é simplesmente incrível.